ações da Taurus têm sofrido bastante nos últimos meses. No vídeo de hoje, então, a gente vai dar uma olhada nos resultados do terceiro trimestre para entender um pouquinho o que está acontecendo e o que será que vai vir do futuro da Taurus. Meu nome é Leonardo Dabud e essa é a Matriz dos Investimentos. Lembrando, pessoal, que esse vídeo não se trata de uma recomendação de investimentos. Também, antes de mais nada, pessoal, quero pedir para vocês que deixem o seu like nesse vídeo, que ajuda muito o canal, que compartilhem com quem você acha que possa gostar desse conteúdo e que também, obviamente, se inscreva aqui no canal para não perder nada dos próximos vídeos. Bom, pessoal, vamos lá então. Vamos entender um pouco o que está acontecendo com a Taurus. Eu sei que tem muita gente, que tem muita pessoa física comprada nessa ação. Esse foi um papel que se valorizou bastante nos últimos 5 anos, passou por um processo de turnaround fenomenal, assim, coisa de livro mesmo, mas que nesse último ano tem sofrido um bocado, muita coisa acontecendo, troca de governo, enfim. Vamos entender um pouco então o que está acontecendo com as ações da Taurus. Bom, antes de mais nada, nesse último ano, então, a gente tem aí que a TASA 4 está caindo 34%, enquanto que o Ibovespa sobe próximo a 6% em um ano, e o índice Small Caps está caindo 12%. Então, assim, a gente tem que entender que as Small Caps, no geral, têm sofrido bem mais do que o Ibovespa. São ações de menor liquidez e que têm sofrido por conta de migração de pessoas físicas indo para renda fixa, ou até mesmo fundos querendo sair de ativos menos líquidos e indo para ativos mais líquidos. Mas ainda assim a gente vê que a Taurus, mesmo quando a gente compara com as outras small caps, vem sofrendo bem mais do que o restante. E, no entanto, a gente tem que entender um pouquinho sobre o setor que ela se encontra. Então, aqui eu trago para vocês um comparativo da Taurus versus outras empresas do setor de armas. Então, em um ano, a Taurus cai 34%, mas a Hugger cai 23,5%, enquanto que a Smith & Wesson cai 46%. Ou seja, no geral, as empresas do segmento de venda de armas têm sofrido nesse último ano. É importante lembrar que a Taurus, apesar de ser uma empresa brasileira, ela tem boa parte do seu mercado, o mercado norte-americano. Aproximadamente aí 70% das vendas da Taurus ainda são para o mercado norte-americano. Inclusive, no passado, esse número foi ainda maior, algo como 80, 80 e poucos por cento. Mas, enfim, o que a gente nota é que, no geral, as empresas do setor de armas têm sofrido. E aí, como eu comentei, né, a gente tem aqui um pouquinho de como é que está a distribuição de receita da Taurus. Nesse último trimestre, a Taurus teve uma receita de 62% no mercado norte-americano, 35% no mercado brasileiro. Isso daqui mudou um bocado, tá, nesse último trimestre. Como eu comentei, no passado já foi bem maior a participação do mercado norte-americano. O que a gente nota é que ao longo desse último ano, o mercado brasileiro teve um aumento, sim, de venda de armas e acabou se tornando até um pouco mais relevante para a Taurus do que já foi no passado. Ainda assim, o mercado americano é o maior mercado global e também para a Taurus. E aí, entrando um pouco no resultado da Taurus, a gente vai dar uma olhada aqui linha a linha para ver se a gente consegue pescar alguma coisa sobre o que está acontecendo para a Taurus estar sofrendo tanto. Bom, primeiro, receita líquida, uma queda de 10%. E aí a gente tem que entender que no mercado interno a receita líquida sobe 20%, enquanto que no mercado externo, praticamente Estados Unidos aqui, a gente tem uma queda de 22% na receita da Taurus. O lucro bruto da empresa, então, acabou caindo 20%, ou seja, a margem bruta dela encolheu ano contra ano, veio de 51% para 46%. Isso é normal porque o que acontece houve uma mudança um pouco de mix e também uma certa pressão de alguns custos. A empresa tem muitos dos seus custos ligados, por exemplo, com o aço, que é uma commodity que tem sofrido um bocado nesse último ano. Não só isso, a gente sabe que o mix também faz diferença e, pelo que a Taurus andou comentando, houve uma mudança de um pouco do mix de vendas. Então, houve um aumento do mix de revólveres, que acabam tendo uma margem um pouco pior do que o de pistolas. Bom, uma outra linha que essa daqui me incomoda um pouco mais é a linha de despesas operacionais. A gente vai ver um pouquinho mais à frente o que aconteceu. A gente vê aqui que as despesas operacionais tiveram um crescimento de 45%, então saindo aí de 83 milhões para 120 milhões nesse trimestre. Essa acabou impactando de fato os resultados da Taurus. E o que acaba acontecendo é que quando a receita da empresa cai, a gente vê que outras despesas não caíram ou até mesmo subiram. Existe o que a gente chama de desalavancagem operacional, ou seja, quando uma empresa está crescendo, ela consegue diluir custos fixos. Quando ela cai, quando a receita encolhe, a gente acaba que o custo fixo tem um impacto maior na receita. Ou seja, isso tudo fez com que, apesar da receita ter caído 11%, o resultado, antes do resultado financeiro, caiu 40% ano contra ano. Então, saiu de 287 milhões para 173.
O lucro líquido, então, acabou encolhendo de 166 milhões para 103 milhões, uma queda de 40% aproximadamente ano contra ano. Mesmo com a Taurus diminuindo bastante o seu nível de endividamento, né? A empresa teve uma dívida líquida vindo de 660 milhões para algo como 220. Assim, eu enxergo que a Taurus fez um trabalho muito bem feito nos últimos anos na parte interna. É uma empresa que hoje tem as melhores margens do setor quando a gente compara com Smith Wesson, com o Hugger. O ano passado, a gente teve um momento atípico de vendas de armas nos Estados Unidos. Se a gente olha ali para os indicadores de venda de armas, foi muito acima do normal. E o que a gente tem visto agora no ano de 2022 é uma normalização do mercado e, obviamente, acaba impactando bastante a receita da Taurus e também as margens, por conta de, como eu comentei, da desalavancagem operacional da empresa. Bom, será que está acontecendo alguma coisa específica com a Taurus? Isso daqui eu tirei do release de resultados da Hugger, e eles também sofreram bastante. Então, eles tiveram aí uma queda de mais ou menos 29% nos 9 primeiros meses de vendas, enquanto que os NICs, que são a checagem por novas armas, então é meio que um indicador que daria uma ideia de como é que tá, como aquecido está o mercado de venda de armas nos Estados Unidos. Esse indicador teve uma queda de 14% nos 9 primeiros meses de 2022. Então, quando a gente olha um pouco a receita da Taurus, ela não teve uma queda muito diferente do que foi o mercado e do que foi também o restante aí das empresas concorrentes. Então, de novo, uma queda da Taurus em linha com o que está sendo o mercado americano de armas. A demanda por armas nos Estados Unidos impactou todo o mercado e me parece que quando a gente olha para o segundo trimestre de 22 e o terceiro trimestre de 22, o mercado acabou normalizando. Tá? Então, assim, me parece que daqui em diante a gente atingiu ali um novo normal. Provavelmente a gente não vai ter quedas. Óbvio que aqui é uma grande incógnita, mas me parece que aqui a gente não deve ter novas quedas. Temos que ficar de olho, mas já foram 2 trimestres ali em que teve uma certa normalização na venda de armas. Bom, falando sobre a Taurus, a gente teve uma queda no volume de armas produzidas, então saiu de algo como 9,3 mil armas produzidas por dia para algo como 8 mil armas produzidas por dia. Aqui, a empresa continua operando em capacidade total, tá? Então, eu conversei com o pessoal da Taurus na semana passada e eles comentaram que as fábricas continuam operando em capacidade total, mas o que houve foi uma mudança de mix, em que eles venderam menos pistolas e mais revólveres. Revólver é um segmento em que você tem uma demanda, né? Você tem uma necessidade de mão de obra um pouco maior. Então, isso acaba impactando a quantidade de armas que ela consegue produzir. Demora mais tempo para você produzir um revólver em relação à pistola. Por que então eles estão migrando para revólveres? Porque é o que tem tido mais demanda, é o que tem crescido um pouco mais de demanda nos Estados Unidos. Se fosse por eles prefeririam, sem dúvida, vender mais pistolas, mas acaba que é o que o mercado tem demandado um pouco mais de revólveres. Antes de continuar também, pessoal, quero lembrar para vocês que a gente vai ter a nossa live semanal. Então, para quem não me acompanha aí, eu sempre faço uma live toda semana. Algumas semanas eu trago um convidado, algumas semanas eu faço uma live direto com os nossos inscritos. A gente vai bater um papo, eu vou falar um pouco sobre a minha carteira. Então, não percam, a gente vai ter a nossa live agora na quarta-feira, então, dia 30 de novembro, às 8 horas da noite, a nossa live aí semanal. Então, não percam, essa semana vai ser um bate-papo com os nossos inscritos. Vou abrir um pouco minha carteira, vou falar um pouco sobre todas as empresas com quem eu tenho conversado. Semana passada eu conversei com mais ou menos umas 3, 4 empresas. Então a gente vai bater um papo sobre isso. E aí, voltando aqui para o caso da Taurus, então, a empresa continua operando em capacidade total, mas teve uma mudança de mix. Quando a gente olha para os back orders, que são aquela demanda por novas armas, né, o que eles têm aí já encomendado, a empresa, inclusive, já não tem mais nem mostrado esse back order, mostrando que já não está tão aquecido como foi durante ali os anos de pandemia. Ainda assim, a empresa tem sido bem eficiente, tem conseguido produzir as armas, tem conseguido entregar uma boa margem bruta, mas não está tão hypada, vamos dizer assim, quanto foi durante a pandemia. Bom, falando sobre o resultado, o lucro bruto, a gente está com uma empresa cuja margem bruta gira ali na casa dos 46%, é uma margem bruta bem maior do que os seus concorrentes, então mostra como que a Taurus é uma empresa bem eficiente. Aqui eu não esperaria uma grande melhora, a gente pode ter alguma melhora com a queda no preço do aço, mas ainda assim seria pouco relevante, que é o principal insumo da Taurus. Então eu não acredito muito numa melhora de margem bruta e também não seria ali um grande impacto para a empresa.
O que eu gosto, de novo, é que ela é a empresa com a melhor margem bruta do setor. Falando sobre as despesas operacionais, aqui foi a parte que me incomodou um pouco mais. Ano passado, a gente teve algumas receitas não operacionais, então não dá para a gente simplesmente comparar os 83 milhões do ano passado com os 120 desse ano. Ano passado, a gente teve aqui outras despesas, se não me engano, foi uma questão do IPI ou ICMS, alguma coisa assim, uma questão de impostos não recorrentes. Mas mesmo quando a gente exclui o efeito dos impostos, a gente teve um crescimento das despesas operacionais bem alto. Tá? Então, para mim, aqui a gente teve um pouco disso. Quando a gente olha para 9 meses, a gente vê um patamar um pouco menos impactante. Então, eu gosto de olhar um pouco este indicador, despesas gerais e administrativas, crescendo 5% ano contra ano nos 9 primeiros meses. Despesa com venda é normal aumentar mesmo com uma queda nas vendas, porque o que tem acontecido? Eles têm aumentado a verba de marketing. Conforme a gente volta a ter eventos físicos, eles voltam a ter aqueles gastos com feiras, nos Estados Unidos isso é muito comum, e aumenta a despesa com vendas. Assim, houve aí de fato um aumento nas despesas gerais e administrativas, que não foi pouca coisa, tá? Ano contra ano foi de 17%. E para mim aqui acabou sendo um ponto que eu achei piorzinho dentro do resultado da Taurus. E aí, na parte do resultado financeiro, variações cambiais impactaram negativamente a linha de resultado financeiro. Nas minhas contas, o resultado financeiro normal seria ali algo na casa de 10, 12 milhões de reais. É uma empresa que hoje tem uma dívida baixa, algo como 220 milhões, então pouco endividada. E se a gente colocasse ali um nível alto de custo de dívida, ainda assim não bateria esses 20 milhões. Isso aqui ainda é muito impactado por aquelas variações cambiais, aquela oscilação toda. Então, não acho que vai ter alguma grande melhora de resultado financeiro. Pode ter alguma melhora, mas não vai fazer nenhum milagre. Bom, e aí falando a minha percepção, então, sobre o resultado da Taurus nesse terceiro trimestre. Assim, a receita. O mercado interno ficou bem relevante. Isso aqui é um ponto que a gente pode ver sofrendo um pouco. A gente tem um novo governo entrando, um governo mais de esquerda, que pode ter um pouco mais de regulação em vendas de armas no mercado interno. No passado era menos relevante, hoje 30% da receita vindo do mercado interno. Então, eu até coloco nas minhas projeções uma queda aí de metade da receita do mercado interno. Então, eu considero ali que nos próximos anos a Taurus teria uma queda considerável na receita de mercado interno. Margem bruta, tem pouco espaço para melhorar, é a melhor margem bruta hoje do setor. Eu, nas minhas projeções, mantenho a margem bruta ali na casa dos 45%. O peso operacional veio um pouco alto no terceiro trimestre. O resultado financeiro normal, mas deve ser um pouco menor do que veio. E o que eu acreditaria, e de novo, pessoal, isso aqui não é uma recomendação de investimentos, é uma estimativa interna que eu tenho, tá? Uma projeção, a gente não sabe o que vai ser o futuro. Mas eu acreditaria que é uma empresa que pode entregar ali algo como 350 milhões de reais de lucro por ano. Para uma empresa que hoje negocia ali valendo 1,8 bilhão de reais no mercado. A gente também tem as operações na Índia, que tem um potencial grande. Eu conversei um bocado sobre isso com o pessoal de RI na semana passada. É uma operação que tem um potencial, eles não precisam colocar grande capital nisso na frente, eles estão fazendo uma operação via uma joint venture, mas é muito difícil estimar quanto e quando essa operação pode gerar frutos. O mercado, pelo que eles falaram, o mercado indiano é bastante burocrático, é bastante demorado. Para você adquirir uma arma no mercado indiano ainda é um processo bem complexo. Mesmo no segmento militar, assim, vender armas para polícias, ainda eles vão passar por um processo de licitação, se não me engano, agora no final do ano, e deve ter o seu desfecho final no segundo trimestre do ano que vem. Então, de novo, aqui tem um potencial grande, mas primeiro não sei o quanto e sem dúvida não vai ser no curto prazo. Então a gente não deveria esperar uma grande rampagem aqui já no ano que vem. Hoje, o preço, supondo um lucro de 350 milhões por ano, a gente está falando de uma empresa negociando a 5 vezes lucro. Dividendos, bom potencial nos próximos anos. Então, assim, se a gente colocar esses 350 milhões de lucro por ano, pelo que eles falam, eles teriam que ter uns 50 a 60 milhões de reservas e incentivos, que é o que eles não podem distribuir. Teriam também o CAPEX. Mas, assim, eu enxergo que ela teria capacidade de distribuir algo como 150 milhões de reais de lucro, supondo ali 350 milhões de reais de lucro. Então, assim, desses 350, ela poderia distribuir algo como 150 milhões em dividendos. Para mim, aqui é um play de dividendo. Então, para aquelas pessoas que gostam de dividendo, é uma empresa que deve entregar um yield bom nos próximos anos. É uma empresa para a gente olhar um pouquinho de médio prazo. Curto prazo,
Pode ter algum ruído no mercado interno, como eu comentei. O mercado externo me parece que estabilizou, margens brutas elevadas. Eu chamo a atenção também sobre a parte de valuation. Isso aqui é o gráfico da Smith Wesson e da Hugger. Então, em roxo, a gente tem a Smith Wesson negociando a mais ou menos 6 vezes lucro futuro, tá, dos próximos 12 meses. No passado, essas empresas já chegaram a negociar ali, mais ou menos 8 vezes, 9 vezes. Mas assim, eu dificilmente enxergaria a Taurus negociando a 10 vezes lucro. Tá? Então, pode ser que ela negocie 7 vezes, 8 vezes lucro no máximo. Sim, acho que é possível, mas dificilmente a gente viria essa empresa negociando a 10 vezes lucro. Ainda assim, para aquelas pessoas que gostam de dividendos, é uma empresa que tem um potencial ali interessante para os próximos anos. A Taurus é uma posição pequena na minha carteira, 3,5% hoje, eu não tenho intenção de aumentar. Acho que para mim esse é um patamar ali razoável, uma empresa que eu vejo pouco downside, mas também um curto prazo um pouco nebuloso, principalmente na questão de mercado interno. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Então, a gente falou um pouco sobre a Taurus. De novo, não se esqueçam de deixar o like aqui nesse vídeo, ajuda muito. E também não esqueçam de compartilhar esse vídeo com todas as pessoas que possam gostar desse tipo de conteúdo. E também, obviamente, comentem aqui se vocês têm as ações da Taurus, se vocês gostaram do resultado, ficaram com alguma dúvida. Enfim, se tiver alguma dúvida, comenta aqui embaixo que eu busco sempre ler e responder os comentários. Um grande abraço para todo mundo e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!